Pastor, e depois disso, do apedrejamento de Estevão, ele recebeu uma procuração do sumo sacerdote. E ele foi em direção a Damasco, né? Ele tinha a intenção de encontrar uma comunidade, segundo ele, eu tinha ouvido falar que estava tendo ali. E nesse caminho, houve algo que aconteceu que mudou toda a vida dele, né? Que foi esse encontro com Jesus. E como que foi esse encontro, pastor? Como é que foram os detalhes? Estava indo em direção a Sim, Damasco, sim, junto com alguns outros que estavam sim, junto com ele. uma comitiva. Esse evento é o grande divisor de águas, não só da vida de Paulo, mas da vida de todos nós e de todos os homens que um dia tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Lógico que o objetivo aqui, nós vamos focar na conversão de Paulo. A conversão de Paulo, como eu disse no início, foi a mais importante da história. Nenhum homem, Ronildo, exerceu tanta influência no cristianismo. Só para você poder ter uma ideia, Lucas ficou tão impactado com a conversão de Paulo que ele relata o fato 3 vezes no livro dele. 3 vezes. 3 vezes. No capítulo 9, Atos 9, Atos 22, Atos 26. 3 vezes no livro de Atos, Lucas registra esse episódio. Por que ele repete 3 vezes o mesmo episódio? Para nos mostrar como que isso foi uma virada de chave. A conversão de Paulo foi, sem sombra de dúvida, a evidência insofismável da graça de Deus. Paulo não se decidiu por Jesus, foi Jesus que se decidiu por Paulo. Encontramos na Bíblia, Ronildo, várias descrições de como Paulo era implacável. Aqui a Bíblia mostra para gente, a partir de Atos capítulo 9, fala do Paulo como perseguidor da igreja era uma fera selvagem, Atos 9, um caçador implacável, um malfeitor impiedoso, um torturador desumano e um assassino truculento. Quando você lê Atos 9, quando ele sai com a carta do sumo sacerdote a caminho de Damasco, ele vai nessas características que eu estou narrando para você. Ele era um caçador, uma fera selvagem, um caçador implacável, um malfeitor impiedoso, um torturador desumano e um assassino truculento. Paulo perseguia, prendia, obrigava as pessoas a blasfemar e depois autorizava os soldados romanos matarem essas pessoas. Aí, quando Paulo está indo, arruma a caminho de Damasco, aí ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Agora, preste bem atenção no que eu vou comentar aqui. Paulo não se converteu. Paulo foi convertido. Paulo não se decidiu por Jesus. Foi Jesus que se decidiu por Paulo. Paulo não procurou Jesus, foi Jesus que procurou Paulo. Paulo estava procurando cristãos para prender e Jesus estava procurando Paulo para salvá-lo. Se você ler o texto, não é Paulo que vai até Cristo, é Cristo que vai até Paulo. Não é Paulo que busca Jesus, é Jesus que busca Paulo. Paulo não precisava de Jesus, era Jesus que precisava de Paulo. Por quê? Porque ele era esse homem dos 3 mundos. O judeu, ele detinha o conhecimento da espiritualidade da lei. Nos romanos, ele tinha nacionalidade por herança. E dos gregos, ele tinha o domínio da língua. Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer algo poderoso. Coloca Atos 26, 13. Na hora que ele vai se converter, tem algo poderoso em Atos. Olha aí. Ao meio-dia, então olha o horário. Ó rei. Isso aí é Paulo falando para o rei como que ele se converteu. Lucas já tinha falado no capítulo 9 e no capítulo 13. Agora ele está no 26, pela terceira vez. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia ao esplendor do sol,
cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo. Por que o nome dele é Saulo? Porque é uma homenagem ao rei Saul, porque ele era da mesma tribo do rei Saul. Ah, Entendeu? da tribo de Benjamim. De Benjamim. Olha lá, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora que tem um mistério. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu quero chamar a atenção agora de quem está assistindo o podcast para a palavra que Jesus dá para Paulo na hora que ele vai converter. Jesus diz assim: olha, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Deixa eu explicar para você que até hoje não se converteu, para você que até hoje não teve um encontro com Jesus. Eu vou falar para você como Jesus disse. Olha o que Jesus disse: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você sabe o que é o aguilhão? O aguilhão é um pedaço de ferro com uma ponta pontiaguda. Essa expressão se remete ao fato do touro ser marcado com uma espécie de marca especial, o definindo como propriedade de alguém. Era muito comum usar um ferro quente para marcar os animais. Daí o boi recalcitrava na hora de ser selado. Quando o dono do boi chegava com aquele ferro quente para marcar o boi, ele recalcitrava, ele dava coice, ele ficava agitado. Eu quero te dizer o que Jesus disse: dura coisa é recalcitrar. Jesus foi trabalhando. Escute isso, Ronildo. Paulo não se converteu de repente. Não se converteu. O fato aconteceu no caminho de Damasco, mas na verdade Jesus já vinha trabalhando na vida de Paulo desde a morte de Estevão. Jesus já vinha ferroando a mente de Paulo, a consciência de Paulo, desde o dia que ele consentiu na morte do inocente, do diácono Estevão. A oração de Estevão ainda latejava na alma de Paulo. Posso te dizer uma coisa? Jesus transformou o touro furioso num cordeiro dócil. Aprenda isso, você que está aí participando. A rendição de Paulo foi repentina, mas a convenção foi progressiva. Olha o que Jesus está dizendo: dura coisa te recalcitrar contra os aguilhões. O que significa? Que Jesus já vinha dando umas ferroadas em Paulo, mas ele estava se comportando como um bicho selvagem. Ele estava dando, ele não queria aceitar. Rebelde, né? Coração duro. É isso que você, muitas das vezes, está fazendo. Jesus está te chamando. Jesus está usando as circunstâncias da vida. Jesus está usando os problemas da vida e você está igual um boi rebelde recalcitrando. Mas não adianta recalcitrar. O que Jesus fez com Paulo, ele vai fazer comigo, com você e com todos aqueles que ele tem um propósito. Agora deixa eu te mostrar coisas poderosas do Paulo convertido. Está aí nesse texto. Olha 3 coisas violentas que acontecem. Ao meio-dia, vi no caminho uma luz do céu que excedia ao esplendor do sol. Primeira coisa que acontece com Paulo no momento que ele vai se converter. Paulo vê uma luz, e essa luz brilhava mais do que o sol. E que luz era essa? Era o próprio Senhor Jesus. Era uma luz literal. Agora presta mais atenção, ele ficou cego, cuja claridade me envolveu a mim e os que ia comigo. Tanto é que quando ele sai desse episódio, ele está cego. Sabe o que significa isso? Foi necessário Jesus cegar os olhos físicos de Paulo para que os olhos espirituais sejam abertos. Segunda coisa que acontece com Paulo aí, olha o que acontece com Paulo. Caiu do cavalo, olha lá, verso 14, caindo nós todos por terra. Olha que coisa linda, o touro selvagem, Ronildo, estava sendo dominado. Paulo estava acostumado a jogar as pessoas no chão, agora quem estava no chão era ele. Ele que caiu.
Ele estava acostumado a jogar os outros no chão, agora ele tinha caído do cavalo. Ali o touro foi cair, jogado por terra, né? Caiu. Foi. O Senhor quebrou todas as resistências de Paulo e o dominou. Agora tem uma terceira coisa muito forte nesse texto. Olha lá. Ele ouviu a voz. Indo por terra, ouvi uma voz que me falava. Então a primeira coisa que acontece com ele vê a luz. A segunda coisa, ele é quebrantado, porque ele cai por terra. Mas a terceira coisa, ele escuta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí o próprio Saulo teve que responder: Quem és, Senhor? Antes ele perseguia Jesus e agora está chamando Jesus Senhor. Os especialistas acreditam que este episódio aconteceu quando Paulo tinha por volta de 28 a 30 anos de idade. Foi algo, uma conversão linda e maravilhosa, que a gente poderia falar tantas outras coisas a respeito dela, e nunca mais Paulo foi a mesma pessoa. Você sabe assim, vou te deixar prosseguir, mas eu vou deixar uma palavra para você que está assistindo esse podcast. Deixa eu te dizer uma coisa: qualquer pessoa é apenas uma pessoa, até que Jesus passe pela vida daquela pessoa, porque depois que Jesus passa pela vida daquela pessoa, aquela pessoa nunca mais será a mesma. Jesus passou um dia pela minha vida e eu nunca mais fui o mesmo. O mesmo Jesus que passou na vida de Paulo, que passou na minha vida, e a nossa vida nunca mais foi a mesma, é o mesmo que quer passar na sua vida e te transformar para que você nunca mais seja o mesmo. Amém? Amém.